A Juul. Bem, apareceu com uma promessa muito forte, não foi? Uma alternativa aos cigarros. Queriam melhorar a vida de 1.000 milhões de fumadores. Exato. Essa era a missão declarada. Uma missão muito ambiciosa. Pois. Mas depois, ahm, acabou no centro de uma polémica enorme. Acusada de viciar adolescentes, o valor da empresa a cair a pique. Uma reviravolta impressionante, sem dúvida. Vamos então olhar mais de perto para esta história da Juul. Queremos perceber, com base numa análise que fizemos, como é que uma empresa com intenções aparentemente boas se tornou neste caso de estudo. Sim, um caso sobre marketing, sobre saúde pública e sobre, bem, consequências inesperadas da inovação. Ok, vamos lá tentar desvendar isto. Tudo começa em Stanford, certo? 2004. Isso mesmo. Adam Bowen e James Monsiers eram estudantes de design. E fumadores. Queriam usar tecnologia para fazer um cigarro melhor. E encontraram investigação antiga, quase esquecida, da própria indústria do tabaco, É sério? Sobre o quê? sobre aquecer tabaco em vez de o queimar. A ideia de cigarros mais seguros que a indústria, na altura, não quis lançar. Interessante. Então, fundaram uma primeira empresa, a Plum. Sim, com essa tal missão de salvar 1.000 milhões de vidas. Mas olha, os primeiros tempos foram um desastre. Como assim? Protótipos que explodiam, usavam gás butano e a nicotina não satisfazia os fumadores. Tiveram mesmo de recomeçar do zero. O que é fascinante é como eles pegaram nessa tecnologia que a própria indústria tabaqueira tinha, mas hesitou em usar, talvez por medo da regulação ou do impacto nos cigarros normais. E desse recomeço nasce então a Juul, com uma aposta clara no design, não é? Minimalista, intuitivo. Chamaram-lhe o iPhone dos e-cigarettes. Exato. Mas a grande mudança foi na química, pelo que percebi. Os sais de nicotina. Essa foi a chave, sem dúvida. Os sais de nicotina resolveram um problema técnico. Qual? O sabor. A nicotina normal, a Freebase, usada noutros vapes, era muito áspera em concentrações altas. Os sais permitiram concentrações enormes de nicotina, mas de forma suave. Ah, ok. E isso abriu a porta? Aos sabores, manga, menta, fruta. Sabores muito apelativos que mascaravam ainda mais a nicotina e tornavam a experiência mais fácil. Talvez demasiado fácil. Uma reinvenção do ato de fumar, quase. Mas essa facilidade trouxe logo problemas, certo? Falava-se que podia ser mais viciante que os cigarros. Pois, aí é que está o nó da questão. Era discreto, podia usar-se em todo o lado, quase sem parar. E os sabores, bem, apelavam a quem nunca tinha fumado. Certo. Havia um risco, claro, de criar algo mais viciante, mais lucrativo e afastar-se da ideia original de ajudar fumadores. Levanta aqui uma questão de equilíbrio, não é? Entre inovar e ser responsável. E depois veio o marketing. Aproveitaram ali uma falha na regulação da FDA, a agência americana. Exato. Como não tinha folhas de tabaco, escapava a certas regras de publicidade. E lançaram aquela campanha, a hashtag Vaporized. E aqui a coisa fica mesmo complicada. Ui, sim, essa campanha foi, olha, claramente apontada aos jovens. Cores vivas, festas, influencers, amostras grátis. Há quem diga que até apareceu em sites infantis, Nickelodeon Cartoon Network. Há essas alegações, sim. As táticas eram muito parecidas com as da indústria tabaqueira antiga para atrair jovens. E resultou demasiado bem. Ao ponto de se falar numa epidemia juvenil. Sem dúvida, foi uma adoção em massa por adolescentes. Muitos nunca tinham tocado num cigarro. E o pior, O quê? muitos não faziam ideia da quantidade de nicotina. Um pod da Juul podia ter tanta nicotina como um maço de cigarros. Pensavam que era só vapor com sabor. Um maço inteiro. Uau. Sim, e era fácil de esconder na escola. O vício instalava-se depressa, sem dar em conta. Gerou imensa preocupação sobre o impacto no cérebro deles, ainda em desenvolvimento. Foi um retrocesso brutal depois de décadas a reduzir o tabagismo jovem. A pressão começou a subir, claro. A FDA exigiu provas de benefício líquido para a saúde pública. Basicamente, tinham de provar que ajudavam mais fumadores a deixar de fumar do que criavam novos viciados, especialmente jovens. E foi aí que a Altria, uma gigante do tabaco, entrou na história. Foi um momento chave. A Altria viu a Juul com uma ameaça, mas também com uma oportunidade. E comprou uma parte, não foi? Comprou 35% por 12,8 mil milhões de dólares, isto em 2018. 12 mil milhões? Avaliou a Juul em 38 mil milhões. Os fundadores ficaram bilionários. Mas imagina a confusão interna. Foi muito polémico lá dentro.
Muitos sentiram que era uma traição à missão, era como trabalhar para o inimigo que queriam combater. E claro, esse negócio atraiu ainda mais atenção negativa. E a partir daí foi sempre a descer. Rapidamente. Houve aquela audiência no Congresso americano, muito dura. Acusaram a empresa de ser promotora de um veneno para jovens. Hum. Depois veio a crise das doenças pulmonares ligadas ao vaping. Embora a culpa fosse de vapes ilegais de cannabis, a Juul levou com o impacto mediático todo. Mesmo não sendo a causa direta. Exato. A imagem já estava manchada pela questão dos jovens, a confiança desapareceu, as vendas caíram a pique. E os processos em tribunal. Milhares. Acordos não medem os 3 mil milhões de dólares, aquela avaliação de 38 mil milhões, evaporou, caiu 95% para uns 450 milhões. Incrível. Os fundadores saíram, entraram executivos da Altria, até a autorização para vender nos Estados Unidos foi negada pela FDA, embora agora esteja em recurso. Então, olhando para trás, o legado é mesmo complicado. Extremamente. Por um lado, sim, há quem diga que usou a de Juul para deixar os cigarros, que são piores pela combustão. Os vapes têm menos químicos cancerígenos. Mas por outro, Por outro, criou milhões de novos dependentes de nicotina, muitos menores de idade, anulou anos de progresso, questiona toda a ética do inovar depressa e quebrar coisas, especialmente na saúde. fica a ideia de uma ferramenta que podia ter sido útil, mas foi usada de forma desastrosa. E deixo aqui uma ideia final, talvez um pouco provocadora. A Juul quis lutar contra a indústria tabaqueira, mas acabou, ironicamente, por resolver dois problemas deles. Como assim? Primeiro, criou um produto de nicotina super viciante, mas talvez menos letal a curto prazo. Isso até pode aliviar alguma pressão sobre a indústria. E segundo, e mais importante, capturou uma nova geração de consumidores de nicotina. Os tais fumadores de substituição que a indústria precisava desesperadamente. Será que a inovação da Juul acabou sem querer por fazer o trabalho sujo da indústria que dizia querer derrubar? Fica a questão, não é? Sobre as consequências, muitas vezes inesperadas, da inovação disruptiva. Se este episódio te deu uma nova perspectiva, subscreve o canal e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. No Mentalidade Minoritária, estamos aqui para construir conhecimento.